Vai ter muito legal. Você vai deixar muita pessoa doente. Eu digo quem é? Somente quem não confia em Deus. Vai, Deus desesperado. fica desesperado, doente. Quem não confia em Deus que fica mesmo. Vamos buscar ele, vamos buscar A na menina já dizendo, que ela algo pra gente trabalhar com aquelas máscaras. A menina calma, a menina não ainda não. O apóstolo Paulo dizia, o viver com Cristo é lucro, e o morrer com ele é ganho, besteira. Isso é verdade. Se eu morrer, vai ter todo mundo. Quem As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Deixa a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito enche o meu ser. Enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. É, senão você fica Você passando vai mal. chamar o missionário de Deus. Tanto eu e a Cristina. Desculpa, Tiago. Não. Boa noite, pessoal. Se eu sofrer participar,
me chamou gentilmente, me atraiu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Graça recebi por sua cruz, a morte me falou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Aí vai criando.
Perna direita agora. Então vamos vir lá na tua cabeça e do lado para baixo. Oi? Se tem mais alguém. Mais pra aí. Final de semana foi puxado. Seja, mais uma vez, seja bem-vinda, seja bem-vinda. A gente não pode se abraçar. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos começar o nosso culto orando. Senhor, Deus meu Pai, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, Pai, de estarmos aqui reunidos, Senhor, para te louvar, te exaltar, Pai, a cada dia, Senhor. Abençoa cada um de nós, Pai, que está aqui. Abençoa também meus irmãos que não pôde chegar, Pai, até aqui. E assim que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Vamos ler uma devocional, abrir nossa devocional, que se encontra em Salmo, isso, 62, Salmo 62, isso, do 5 até o 8. Diz assim a palavra do Senhor: somente em Deus eu encontro paz, e nele ponho a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva, Ele é o meu protetor e eu não serei abalado. A minha salvação, a minha honra depende de Deus. Ele é a minha rocha poderosa e meu abrigo. Confie sempre em Deus, meu povo. Abra um coração para Deus, pois Ele é o nosso refúgio. Irmão Antônio, agora para a palavra. Obrigado pela essa chuva que está caindo. Obrigado, Pai, que eu sei que nesse momento tem muita gente feliz com o que Deus está fazendo. Muito obrigado. Eu peço em nome de Jesus que essa epidemia que está atacando o nosso mundo, que venha, Pai, passar bem longe, Senhor. Abençoa teu povo, Pai. Livra do mal, livra dessas epidemias que está espalhada por aí. Nos dá a paz, dá uma noite tranquila, nos liberta, Pai, dos nossos maus pensamentos. Cuida, Pai, de cada um de nós, abençoando e livrando. Pois é, meus irmãos, como diz a palavra do Senhor, né, que somente em Deus a gente encontra a paz e a esperança, né? Ele é a nossa rocha, o nosso protetor, o nosso abrigo, né? Ele é tudo que a gente precisamos em nossa vida, né? A verdadeira felicidade é só em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos louvar o hino do cantor cristão. 62. Nome
a esperança do porvir, nome santo e venerável, é Jesus o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Vamos louvar agora o 112. Amém. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Prévios reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Esse glória refugente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Se em paz, em santidade, toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos no juízo há de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Glória a Deus, amém. Vamos para os nossos pedidos e agradecimentos. Quem quiser pedir, agradecer, né? Pode levantar a sua mão e agradecer. Eu quero agradecer a meu Deus. Como todo domingo eu falo, todas as quarta-feiras eu falo isso. Quando me dá essa oportunidade. E só estar aqui é uma bênção, né? Por poder estar aqui, nós podemos estar aqui na casa do Senhor, todo mundo junto, né? E nós estamos com saúde, graças a Deus. Eu quero agradecer a Deus por isso. E quero agradecer pela sabedoria que Deus está me dando, me dando saúde, né? Para cuidar da minha neta. Quero agradecer a Deus pela minha família, pelo meu filho. Quero agradecer por tudo, a Deus. Hoje eu não quero pedir nada a Deus, só quero agradecer. Porque ele fez tanta coisa que eu só quero agradecer a Ele.
somente agradecer a Deus pela vida do irmão Rosimar aqui conosco, né? Do irmão que traz ele também, pelo irmão Toninho aqui, que vai buscar meu marido também, ali, né? Eu falei assim, quando ele puder vir, né? A gente está trazendo, né? Ou a pé, mas ele está com muita dificuldade, mas eu agradeço a Deus pela vida do irmão Toninho, pela vida do irmão Toninho também, que vai não bota o que e assim, eu quero somente agradecer a Deus pela força que o Senhor tem nos dado, né? Às vezes a gente fica assim, meio desanimado, que a luta é tão grande, mas ainda começa a agradecer a Deus e vem aquela alegria de estar na casa do Senhor, é muito bom. Eu também quero agradecer pela direção da irmã, aí que está desenvolvendo, Deus venha capacitá-la a cada dia para a obra do Peço muita sabedoria a ele, né? Só isso pode dar, né? A cada e dia. agradecimento. Quem quiser pode pedir e agradecer, né? Quando for. Eu queria pedir, pela minha mãe, que ela fez uns exames e descobriu que ela está com problema na tireoide. Sabe o que é? Pode ser algo ser tratado simples, só com medicamento, mas pode se tornar cirurgia que vai ser feita, né? Então, os irmãos sempre lembram da minha mãe para orar por ela, para que, se Deus quiser, possa ser algo simples, ser tratado somente com medicamento, não precisa fazer cirurgia, né? E aí eu aproveitando também ela agora, mas como não teve regresso do nódulo, né? Com remédio, ela tem um hormônio, aí ela vai ter que fazer cirurgia. Mas agora com essa dificuldade lá no Rio ela não Senhor, não faz para fazer cirurgia, porque não teve, não diminuiu com remédio, né? Então, em vez de 1, passou para 2, passou para 3, eu não sei o que é, o nome. Aí ela vai ter que fazer a cirurgia para tirar, né? Porque pode depois ter outra coisa, né? Como uma palavra da mãe dele, não seja assim grave, né? Deus de abençoar elas duas. A gente orava por um, ora por outro também, tá bom? Eu também quero pedir oração aos irmãos pelo sogro do meu filho. Ele vai fazer uma cirurgia amanhã de coração, já está internado. E eu peço aos irmãos que estejam orando para que dê tudo certo. Ele já no controle de tudo. Quem quer mais pedir e agradecer? Eu agradecer para a minha família, né? Mais uma vez, que agradecer ao irmão Ângelo, que chegou a esposa dele, né? A filhinha. E também para os meus familiares, eu digo para eles. Ainda no meu criado, né? Que é a mãe dele, né? E olha por ela. Quem quer mais pedir e agradecer? Também quero agradecer a Deus, que não tem que preciso agradecer pelas coisas que Ele tem feito na minha vida. E agradecer por tudo mesmo. A gente às vezes acha que não tem nada para agradecer a Deus. Acha que a gente somos de pé porque somos fortes. Mas não é por isso, é porque Deus tem mantido nós de pé e a gente tem muito que agradecer. E ter esse entendimento que sem Deus a gente não somos nada. Só Ele pode nos manter de pé e está dando essa oportunidade da gente estar sempre se encontrando no final de semana e na quarta-feira. Eu também quero pedir que os irmãos estejam orando, né, pro meu cunhado. E a gente está passando um momento assim, principalmente, né, meu esposo também, né, que Deus dê muita força a ele, né, para cuidar dele, porque só Deus mesmo para dar força a gente, porque sem Deus a gente não aguenta não. Eu vou pedir para a irmã Zefinha orar para esse pedido de agradecimento. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, na beleza da tua santidade, que só tu és digno de toda honra e toda glória. Pai, recebe no seio da tua graça a gratidão de cada coração aqui presente, recebe cada uma vida no teu altar, veio aqui para te adorar, para te louvar, para te agradecer pelas bênçãos recebidas, também para pedir, como assim, ao Tiago, Deus que está pedindo pela saúde da sua mãe, Deus pelo aquele problema
surgiu e que Deus, nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, é o rei dos reis, é o Senhor do Senhor. Então, o seu poder de cura e de libertação em todas as e também, da mesma forma, também eu peço pela Deus de abrir aqui as portas da nossa energia, também para a minha nora, Deus, para que ela possa ser curada em nome de Jesus. Abençoa a vida da irmã Beta, e te agradece pela força, Pai, que o Senhor tem dado a ela, pela sabedoria para cuidar da sua neta, ajudar seu filho, tomar conta do seu lar, sua família. Muito obrigada pela força que o Senhor tem dado à sua filha. Abençoa ricamente também a vida do seu Carlos, Deus que está nesse problema de enfermidade, mas que ele veja, Deus, a tua mão santa e poderosa sobre ele, curando, salvando e libertando aquela vida. Cuida da irmã Jovenilda, do irmão Antônio, que está cuidando dele, dá sabedoria a eles para ter palavras de conforto e de esperança. Pai, muito obrigado por cada uma criança aqui presente, muitas crianças aqui, Senhor Deus, abençoadas por essas crianças, abençoa os pais dessas crianças, Deus, cuide de cada uma. Toma, Deus, a família do irmão Nezinho que está aqui, o seu filho, as suas netas, os seus netos, e abençoa cada uma que está aqui. Muito obrigado pela vida do irmão Osimar, do irmão Ângelo, a sua esposa, cuida deles, cuida do outro que é padrinho, que eu esqueci o nome, Jailson, abençoa a família, cuida deles. Muito obrigado pela vida desta igreja. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Mesmo com as nossas grandes dificuldades, grandes, às vezes, tribulações, mas nós estamos aqui para te agradecer e para louvar e exaltar o teu nome. Obrigado, Jesus, porque tu és maravilhoso. Transforma, salva e liberta. Cuide de cada um. Cuide dos missionários que estão nos campos também, levando a tua palavra a todos aqueles onde a gente não pode ir lá, mas o Senhor use os teus servos para falar do teu amor, do teu plano de salvação para cada um deles. E nós aqui possamos estar orando e também contribuindo também. Muito obrigado por tudo. Abençoa este culto que só o Senhor é devido. Abençoa cada um de nós aqui presente, cada uma família representada aqui, ó Deus, que a gente não lembra, mas cada uma família representada aqui seja alcançada com a bênção da salvação, seja alcançado, Deus, com a tua graça, com o teu poder, com as tuas misericórdias. Muito obrigado também por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. É a minha oração de agradecimento e de petição em nome de Jesus. Eu dou oportunidade à nossa montanha. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Eu quero deixar aqui um versículo só que se encontra em Salmo 68. É o versículo 19. Amém, meu irmão. Amém. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos cumula de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. Amém, meus irmãos? É um versículo forte, de conforto, e nem mesmo a gente sabe dos benefícios que o Senhor tem feito a cada dia na vida de cada um. E não escolhe ninguém. A todos Ele dá de dia em dia seus benefícios. São livramentos, são o nosso pão de cada dia. A gente nem imagina os benefícios que esse Deus maravilhoso faz por a gente.
é um versículo para ser meditado e para ser cada vez mais muito grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Amém. Vamos para o nosso momento de dízimos e ofertas. Eu oferto para dizimar, aí a minha filha está aqui passando. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar, como oferta vida em teu altar, pois pra te adorar. Pois que eu nasci, cumpre em mim o teu querer, faça o que está em meu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pelos dízimos e as ofertas, Pai. Abençoa, Senhor, a cada irmão que pôde ofertar, dizimar. Abençoa também aquele que não pôde, Senhor. Que não venha faltar, Pai, o pão de cada dia, Senhor. Abençoa também o nosso irmão Tiago, que vai trazer a Tua palavra, Pai. A Tua palavra é viva e eficaz, Senhor. Que a Tua palavra venha falar em nossos corações, Pai. Assim que eu te oro, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito boa noite, irmãos. Paz do Senhor a todos. Vou pedir para as meninas, meninos e meninas, se você pode fazer um desafio. Vocês ficar quietinhas enquanto eu falo, pode ser? Você consegue? Você consegue ficar quietinho enquanto eu falo? Aí depois você pode brincar à vontade. Pode? Tá bom, Isadora? Estamos combinados, então. Tá certo? Então, antes da pregação, alguns avisos. Primeiro, com relação ao nosso quilo, para a gente trazer, para a gente abençoar a vida dos nossos irmãos e aqueles que estão necessitados. Que nós não possamos esquecer, né, sobre isso. Estou procurando aqui no meu caderno. E também na sexta-feira nós vamos recomeçar com o nosso culto nos lares. E o primeiro culto vai ser na casa da Dani, né, que é a filha da nossa irmã Taninha. Nós estaremos lá às 19 horas, nessa próxima sexta-feira. Qual o endereço? Como é que te encontra lá a casa da Dani? É lá onde é o videogame. Onde é o videogame, vai ficar fácil ali. Bem fácil de encontrar ali no centro, né? Então a gente se encontra ali às 19 horas na sexta-feira. E no sábado a gente também vai recomeçar a nossa oficina de interpretação bíblica, que é para que a gente possa aprender a formular um estudo, um sermão, a gente poder fazer as perguntas bíblicas para extrair, né? Para a gente não ser pego sem estar preparado, né? Para a gente possa saber manusear bem a nossa Bíblia.
Então também o mesmo horário, pode ser o mesmo horário, ou 18 horas, isso aí fica melhor para os irmãos, 18 ou 19 horas. Melhor 7, né? O celular fazendo interferência. Deixa ele. Aqui você para. Então, às 19 horas, a gente vai estar aqui também, nesse sábado. A gente está falando isso de 15 em 15 dias. Certo? Outro anúncio eu lembrei agora. Eu tive ontem com o pastor Isaías, lá na cidade de Esperança. A gente teve a reunião da Associação das Igrejas Batistas do centro da Paraíba, e com alguns pastores ali, os jovens. E ali eu reconfirmei, né, a data. No dia 4, agora do 4 de abril, vai ser a data de emancipação da Congregação Batista em Chico Mendes. Ela vai se tornar igreja. Então vai ser no sábado, no dia 4 do 4 de 20, né, agora 2020. Então vai ser muito bom a gente fazer um esforço para estar lá com os irmãos, né, no dia 4 de abril. Certo? Depois a gente vê como é que a gente vai ver o transporte, né, para a gente ir para lá. Então acredito que é isso, só isso tudo. Irmãos, eu iria pregar, né, como eu estava falando, sobre continuar no Evangelho de Marcos, mas depois, né, das notícias que têm acontecido pelo mundo, e os irmãos estão acompanhando, né, essa doença, né, o coronavírus, que tem se espalhado pelo mundo inteiro, né, se tornou uma pandemia. Foi semana passada, ou essa semana, né, que foi declarado como pandemia. E eu acredito ser importante que nós possamos realmente trazer uma mensagem de esperança, não só para a igreja, a Congregação Batista aqui em Serra Redonda, mas é uma mensagem de esperança para o mundo inteiro, né? Agora a gente está conectado, né? E a gente precisa estar alicerçado na verdadeira esperança, que é Cristo Jesus. Então a gente vai, não sei, talvez a partir dessas semanas a gente vai falar um pouquinho no livro de Colossenses. Esse vai ser o livro, a gente vai expor a carta aos Colossenses, porque é uma carta que trata realmente dessa viva esperança, trata da esperança verdadeira, trata do que de fato nós cremos, nós acreditamos, que é Cristo Jesus. Ele é a nossa esperança. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E essa série de sermões, que eu não sei quanto tempo vai durar, 3 semanas, 2, 4 semanas, não sei, se chama A Esperança Cristã para um Mundo Doente. A Esperança Cristã para um Mundo Doente. E essa palavra se encontra em Colossenses, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Perdão, versículo 8. Colossenses capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 8. Se você puder ficar em pé em reverência à palavra do Senhor. Então, diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, o nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Amém? Vamos orar novamente? Os teus olhos. Senhor Jesus, Pai, aqui está a tua palavra, aqui está o teu servo, Pai. Usa nesse momento para falar a tua igreja, Pai. Para, Senhor, trazer esperança nesse momento difícil, Pai. Que somente só o teu Santo Espírito pode dar essa esperança, Pai. Que realmente possa ser usado, que as palavras possam alcançar mentes e corações nesse momento, Pai. Se o seu coração está preso, se o nosso coração está preso nesse momento, pensando no que será o futuro, que nós possamos estar realmente alicerçados na fé verdadeira,
na fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, Pai. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Pai. Nos abençoa. Que essa palavra realmente seja uma palavra que venha transformar vidas, Pai. É isso que eu te imploro e te peço, no teu santo e precioso nome, Jesus. Amém. 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 Pode sentar, meus irmãos. A esperança cristã para um mundo doente. Nós estamos enfrentando, acredito que depois de muitos anos, nós tivemos algumas doenças, mas atingiram mais, elas passaram, na verdade, como se fosse fora do radar, né? Elas chegaram e foram embora. Né? A gente teve a gripe aviária, a gente teve a SARS, que foi mais na Ásia, nós temos o HN1, que está ainda por aí, né? Que também matou muitas pessoas, e agora chegou o novo coronavírus, né? Que o coronavírus já existia, e agora é o Covid-19, né? O coronavírus do ano de 2019. E todo mundo está assustado com o que tem acontecido. Né? Ainda mais pelas redes sociais, a notícia corre solta e corre muito rápido. Então a gente sabe o que aconteceu na China, a gente sabe o que está acontecendo na Itália, na Coreia do Sul, em outros países. Aqui também no Brasil chegou essa doença, né? Chegou essa gripe, né? Esse vírus chegou ao Brasil. O que tem causado muita ansiedade com o que vai acontecer. O que vai acontecer com a gente? Será que vamos morrer? Será que a gente vai continuar vivo? Tem um grupo de risco, isso tem que tomar muito cuidado, irmão. Isso aí, realmente. Os mais velhos têm que tomar muito cuidado com relação a isso. Então, o sentimento, eu falo para o meu sentimento, primeiramente, de ficar pensando, né, que como que a gente se iludiu a tal ponto de acreditar que nós éramos imortais? Essa é a verdade. Nós temos um pensamento de hoje em dia, por causa da tecnologia, por causa de tudo que tem acontecido no mundo, que a gente vai viver muito tempo, que a gente não vai morrer mais, né? Que essas doenças não afetam mais a gente. Mas ao longo da história, isso a gente sempre viu, tiveram muitas pragas, muitas doenças, muitos vírus. Teve a gripe espanhola de 1918, que matou milhões de pessoas. Febre amarela e várias pragas que aconteceram. Mas a gente acha que a gente vai morrer, que a gente vai viver eternamente, né? Vai morrer todo mundo velhinho, né? Sem dor, sem sofrimento e sem nada disso. Então a gente tem essa falsa expectativa, falsa esperança, realmente na tecnologia, nos médicos, em tudo isso, na medicina. E quando vem um vírus desses, isso é interessante porque nos coloca e fala de fato quem nós somos. A palavra de Deus fala que nós somos pó. E a gente esquece isso, nós somos como uma névoa, nós somos como uma planta, né, que nasce e vai embora. E a gente acaba esquecendo disso. E nesses momentos de crise, nesse momento que parece que o pavor vem nos abater, nós também temos que relembrar aonde está firmado a nossa esperança. Onde que ela está firmada? Onde a sua esperança está firmada? Então, irmãos, essa carta aos Colossenses é uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo, e ele escreveu à igreja que estava passando por um problema. Ela passava por ele estava em Roma, o apóstolo Paulo, e o ministro que estava lá, que é Epáfras, né, a gente viu no versículo 8, ele pede ao apóstolo Paulo que escreva essa carta, porque ele estava enfrentando uma heresia naquela igreja. Que heresia era essa? Essa heresia, em linhas gerais, ela acreditava... Opa, só um pouquinho que está dando... Acabou o som. Essa heresia, ela tinha crença, eles acreditavam que Jesus não era o suficiente. Então teria que ter algo a mais do que além de Jesus. Então eles misturavam a crença em Jesus Cristo, eles misturavam com os cultos pagãos ali daquela região, eles também misturavam com o judaísmo que já estava ali antes. Então uma grande mistura ali daquela igreja, que a gente não sabe de fato o que era essa heresia da igreja de Corinto, mas que misturou isso tudo
E está dando um problema na igreja, e por isso que Epáfras pede para Paulo escrever essa carta. Uma outra coisa, a cidade de Corinto era uma cidade que estava em decadência. Era uma cidade que tinha muito recurso financeiro, mas na época que o apóstolo Paulo escreveu essa carta, ela viu uma decadência financeira. E também estava subindo ao poder um novo imperador. Olha que coisa interessante. Um novo César, um novo imperador estava subindo. Ele era jovem. E esse imperador, ele tinha novas ideias. As pessoas acreditavam que ele ia trazer prosperidade, que ele ia trazer paz, que ele ia trazer realmente um novo mundo, uma nova realidade para aquele império. E o nome desse camarada era Nero. E depois, ao longo da história, se você conhece um pouquinho quem foi Nero, foi um dos piores Césares. Foi um cara terrível que perseguiu cristãos, mas acreditava no início que ele ia mudar a história do Império Romano. Ele ia trazer prosperidade. Diferente de hoje em dia, né? Muito diferente do que a gente acredita, né, nos políticos, nos governantes, que vão trazer isso. Então, esse pensamento estava como pano de fundo da igreja. Uma igreja que estava decadente, uma cidade que estava decadente, que tinha uma certa esperança em um novo governante, e também tinha essa heresia que estava confundindo a cabeça dos irmãos. Mas o que essa mensagem de Colossos, a igreja de Colossos, traz para a gente é que Cristo é o bastante. Cristo Jesus é o suficiente. Isso está lá em Colossenses 2:9. Perdão, 2:9. Que diz assim: portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo Jesus, toda a divindade, o Deus que é invisível se materializou em Cristo Jesus, está ali, habitou entre nós. Ele é a plenitude da divindade. Eu não precisava de um outro conhecimento superior. Eu não precisava de nada além do que Cristo Jesus. Ele já é a plenitude. Ele é tudo. Ele está completo. A gente não precisa mais de nada. Somente Cristo Jesus é o suficiente. Então, essa fé em Cristo Jesus que tem que nós estarmos arraigados, presos e alicerçados nela. Aí vamos para a Bíblia. No versículo 1, o versículo 1 ao versículo 2 são as credenciais do apóstolo Paulo. E dentro dessas credenciais eu gostaria de tirar algumas lições do que Paulo fala de si mesmo, do que ele fala da igreja. O versículo 1 diz que Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e irmão Timóteo. Só no versículo 1 a gente pode tirar. Ele se declara como apóstolo, como enviado por Deus, enviado por Cristo Jesus. Ele tem a autoridade dada por Cristo Jesus. Ele não está falando por si mesmo, mas ele fala por intermédio de Cristo Jesus. Ele é o porta-voz de Cristo Jesus. O próprio Paulo ficou entre mais ou menos 3 anos, na Arábia. Ele próprio fala que ele aprendeu de Cristo Jesus, do Cristo Jesus ressuscitado. Ele viu Cristo Jesus ressuscitado e dele aprendeu. O que alguns comentadores falam é que, como Jesus passou 3 anos com os apóstolos, em carne, ele também passou 3 anos com o apóstolo Paulo, ensinando para ele, mas já ressurreto, o Cristo ressurreto, ensinando o apóstolo Paulo. Então ele é apóstolo. Apóstolo significa enviado. Enviado para uma missão. Então o apóstolo Paulo é um homem que está em missão, enviado para uma missão. Ele fala também pela vontade de Deus, não por sua própria vontade. Como eu coloquei aqui, como certos apóstolos modernos, que têm aparecido, que têm colocado sobre si que ele é um apóstolo. E não sei que autoridade é essa que ele tem. Tem aquele pastor Augusto Nicodemos, que ele fala que apóstolo bom é apóstolo morto. E de fato, é verdade, apóstolo bom é apóstolo morto. Não existe mais apóstolos no meio de nós. Mas o apóstolo Paulo é enviado em Cristo Jesus pela vontade de Deus. E também fala do seu irmão Timóteo, que o estava visitando ali na prisão em Roma. Versículo 2. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos,
Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Então ele se fala quem ele é, e agora ele fala para quem ele está enviando essa carta. É para os santos. Os santos são os irmãos da igreja. Nós somos santos em Cristo Jesus, irmão. Não é tem um Santo Antônio aqui, dois Santo Antônios aqui, São Tiago, né? Somos santos em Cristo Jesus. Nós, não é só aqueles, mas nós somos santos em Cristo Jesus. Assim a Bíblia diz, fala pra gente. Santo significa separado, escolhido por Deus. Por isso que nós somos santos, nós somos separados por Cristo Jesus. Aos fiéis, e ele fala santos e fiéis irmãos. Fiéis porque eles foram aqueles que não se contaminaram com essa heresia. Eles se mantiveram firmes. Então é para eles que o apóstolo Paulo está endereçando. Aqueles fiéis, aqueles que se mantiveram firmes em Cristo Jesus. E por último, no versículo ele fala aos irmãos, porque nós somos uma família, a gente já falou sobre isso, estamos unidos e vivendo em plena unidade no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E ele deseja aos irmãos a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele entra de fato na carta, no versículo 3. Nós damos graças, irmão, a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. O apóstolo Paulo faz questão de orar pelos irmãos. Nós devemos também orar por nossos irmãos em Cristo Jesus. Orar e agradecer. Porque o apóstolo Paulo tanto pede ao Senhor, mas ele dá graças a Deus por causa dos irmãos. Nós também devemos fazer isso. Tanto pedindo, a gente está fazendo isso, pedindo os agradecimentos, lembrar dos nossos irmãos em Cristo. O apóstolo Paulo, mesmo na prisão, mesmo longe, ele fez questão de falar isso. Eu estou orando por vocês, eu estou pedindo ao Senhor. E aí dentro dessas orações, então no versículo 4, ele fala que ora pelos irmãos, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então aqueles irmãos, eles apresentavam algo diferente. Aqueles irmãos apresentavam uma fé. E eles apresentavam um amor por todos os santos, quer dizer, por toda a igreja espalhada. Não era um amor somente local, mas era um amor por toda a igreja espalhada. Eles tinham uma fé. Irmãos, e a fé, em Hebreus 11, 1, diz que é uma certeza daquilo que não se pode ver. Certeza do que não se pode ver. Parece uma coisa que não encaixa. Se eu tenho certeza, eu estou enxergando. Como é que é uma certeza daquilo que eu não enxergo? É complicado isso de entender. Mas nós entendemos pelos olhos da fé. O Senhor nos dá novos olhos. Nós passamos a enxergar diferente quando estamos em Cristo Jesus. Lembro de Nicodemos, que ele quer entender o que é o reino, ele quer saber, mas que história é essa de nascer de novo? E o que Jesus fala é que, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. Se a gente não nasce de novo, não tem como enxergar. É a mesma coisa com os nossos óculos. Se eu usar um outro óculos, se eu pegar o óculos da irmã Beta ou da irmã Zefinha e colocar nos meus aqui, eu vou ver tudo embaçado. Porque não são os meus olhos. Não são para mim esses óculos. Mas quando eu pego o meu óculos e eu coloco, aí eu passo a enxergar. A fé também é isso, são novos olhos que nós ganhamos. Não só óculos, que são olhos artificiais, mas nós ganhamos uma cirurgia de olhos. Nós passamos a enxergar diferente. E nós enxergamos as coisas a partir da fé em Cristo Jesus. Então, eles têm fé e eles têm um amor. Irmãos, a marca do cristão é esse amor. E aí é importante fazer um parêntese, porque a gente coloca amor, e a gente pensa um monte de coisa. O amor que a gente tem pelo nosso filho, o amor que a gente tem pela esposa, pelo marido, o amor que eu tenho, sei lá, um pedaço de pizza, pode ser, ou pelo meu cachorrinho, eu amo pizza, eu amo meu cachorrinho. A gente mistura tudo, nesses amores. E o que o apóstolo Paulo está colocando aqui é a palavra grega ágape. Até o padre que fez um livro aí, ganhou dinheiro pra caramba aí, ganhando muito dinheiro com esse livro, ágape, o
padre Marcelo Rossi, eu acho que ele fez um livro, né? E é ágape, ganhou muito dinheiro com esse livro. Então, o amor ágape é um amor diferente, é um amor de entrega. O amor ágape é o amor de Deus por nós, e esse amor de entrega. Então, é esse tipo de amor que está falando aqui. O amor que se entrega. Esse é o amor que o Senhor requer de nós e espera de nós. Irmãos, e falando desse amor ágape, desse amor entrega, desse amor que é o amor que Deus se entrega e entrega por nós o seu Filho amado, eu peguei um relato do ano de 249, mais ou menos entre 249 e 262 depois de Cristo. O relato de Dionísio de Alexandria. Ele faz um relato muito interessante. E eu coloquei um pedacinho desse artigo aqui só para ler para os irmãos. Qual que é a diferença do amor dos cristãos e o amor dos não cristãos? Olha que interessante. Entre o ano de 249 e 262 depois de Cristo, a civilização ocidental foi devastada por uma das pandemias mais mortais da sua história. Embora a causa exata da praga seja incerta, a cidade de Roma perdeu cerca de 5.000 pessoas por dia no auge do surto. Olha, muito parecido com o que a gente está vendo hoje. Até lá na cidade, na Itália, está acontecendo isso. Uma testemunha ocular, o bispo Dionísio de Alexandria, escreveu que, embora a praga não discriminasse entre cristãos e não cristãos, todo o seu impacto caiu sobre os não cristãos. Tendo notado a diferença entre as respostas cristãs e não cristãs à praga, ele diz sobre os não cristãos em Alexandria. Ele está falando, ele está olhando, ele era o bispo lá da cidade, ele fala, algo muito interessante aconteceu. Teve uma resposta dos cristãos e teve uma resposta dos não cristãos. E aí ele fala, o que o Dionísio fala? Abre aspas aqui. No início da doença, eles empurravam os doentes para longe e expulsavam os seus próprios entes queridos de casa, jogando-os nas estradas, antes mesmo de morrerem, e tratando cadáveres não enterrados como terra, esperando assim evitar a propagação e o contágio da doença fatal. Mas, mesmo fazendo tudo o que podiam, achavam que seria difícil escapar. Olha isso. Os não cristãos pegavam seus entes queridos, aquele que eles amavam, porque ele estava doente, expulsavam de casa, jogavam, e se tivesse corpos, eles nem tratavam, nem enterravam os corpos, deixavam para lá. Eles faziam isso. E mesmo fazendo isso, eles acreditavam que não iam escapar de forma nenhuma dessa praga. Só que você tem os cristãos. Olha o que os cristãos faziam. Muitos dos nossos irmãos, eu falo o Dionísio, cristãos, mostravam amor e lealdade ilimitados, nunca poupando a si mesmos e pensando apenas no seu próximo. Indiferentes ao perigo, eles cuidaram dos enfermos, atendendo a todas as suas necessidades e ministrando-os em Cristo. E com eles partiram desta vida serenamente felizes, pois foram infectados por outros com a doença, provocando em si mesmos a doença de seus vizinhos e aceitando alegremente as suas dores. Olha isso, a resposta dos cristãos. Eles, ao invés de fazer a mesma coisa, de jogar fora os doentes, de não cuidar deles, os cristãos estavam cuidando dos doentes e enterrando os mortos. E muitos deles morreram fazendo isso. Irmão, isso no Império Romano, não tinha hospital, não tinha médico, não tinha nada disso. Não tinha o que a gente tem hoje em dia, porque mesmo o mais ateu de hoje em dia, ele vive com o pensamento cristão sem saber, que é o cuidado. Isso não é um pensamento do mundo, irmão, isso é um pensamento que o cristianismo trouxe, esse ágape, esse amor de entrega, porque o Senhor Jesus se entregou por nós, nós também nos entregamos. E aí essas pessoas se doaram, se voluntaram para fazer esse serviço de médicos naquela época, de cuidar dos mortos. E aí, olha o interessante, o que aconteceu? O sacrifício cristão com seus irmãos crentes impactou o mundo incrédulo ao testemunharem o amor comunitário como nunca haviam visto. Foi pelo amor que aqueles cristãos faziam por não crentes e não crentes, impactou a sociedade romana daquela época.
O sacrifício cristão por não cristãos resultou na igreja primitiva experimentando um crescimento muito grande à medida que os sobreviventes não cristãos que se beneficiavam dos cuidados dos seus vizinhos cristãos se convertiam em massa. Então os irmãos cristãos que estavam fazendo serviço, as pessoas ficaram boas das suas doenças e elas viam o cuidado e estavam se convertendo por causa disso. E outra coisa, esse cuidado dos cristãos de enterrar os mortos, de fazer a coisa certa, ajudou também que a praga fosse diminuída. Olha isso, por causa da entrega dos cristãos. E que influenciaram, a medicina foi influenciada por causa disso. Os hospitais por causa disso. Por causa dos cristãos que acolhiam, os pagãos jogavam para fora, não queriam saber dos doentes, e os cristãos foram aqueles que abriram suas portas, que cuidaram, e com isso eles tiveram um testemunho impactante na vida de toda aquela sociedade. E o interessante é que o outro imperador quis copiar isso. E aí só que ele pagava as pessoas para fazer esse cuidado dos cristãos. Só que as pessoas não queriam fazer isso. Os cristãos faziam porque eles tinham uma esperança, irmãos. E é isso que está no versículo 5. O apóstolo Paulo ouviu da sua fé, ouviu do seu amor, que tem para todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Por causa da esperança, a fé e o amor desses cristãos, nossos irmãos aqui da igreja, foi por causa da esperança, irmão. Era por causa da esperança que eles haviam recebido pela verdade do Evangelho. É por isso que eles agiam diferente do mundo. Eles não faziam as mesmas coisas que o mundo fazia, porque eles tinham uma esperança. E olha que interessante, o dicionário diz que a esperança é um sentimento de que tudo que vê é possível. Essa é a esperança. Tudo que vê é possível. Novamente, tudo que vê. Né? Nós somos aqueles que acreditamos por fé e não por vista. Até o dicionário está falando isso. A esperança é por algo que você acredita, que você vê e acredita como possível. E nós somos aqueles que acreditamos por fé e não por vista. Olha isso. A nossa esperança está para além desse mundo decaído. É uma esperança que também ela chega através da verdade do Evangelho. É o Evangelho, é a leitura bíblica, é por causa do nosso Senhor Jesus Cristo que essa esperança pode nos chegar. Somente por causa disso. O apóstolo Paulo chega a falar, 1 Coríntios 15, 19, que ele fala que se a esperança de Cristo Jesus é somente para esse mundo, ele fala que nós somos os mais miseráveis de todos. Pior do que os pagãos. Nós somos pior. Se a esperança de Cristo Jesus é só para esse mundo e tem gente vendendo Cristo Jesus como uma esperança somente para esse mundo. Você será próspero, você não vai ter doença, tudo vai dar bem na sua vida, vendendo um Cristo para esse mundo. Mas irmãos, mas a nossa esperança está para além desse mundo. Nossa esperança está guardada em Cristo Jesus. É nele. Ela está muito além do que os olhos podem ver. Nossa esperança não é que os médicos vão encontrar uma vacina para essa doença. Porque eu posso morrer, você vai morrer qualquer dia. Isso vai acontecer com todos nós. Então a nossa esperança não é na medicina. A nossa esperança não é nos governos, não é na economia que vai se recuperar ou não. Mas a nossa esperança está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Está muito além desse mundo. Porque se nós acreditamos em Cristo Jesus somente para esse mundo, o apóstolo Paulo também fala. Porque comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ué, vamos para a esbórnia. Vamos fazer o que dá na telha. Se não tem nada, se não tem ressurreição, se não tem uma nova vida em Cristo Jesus, não vale de nada. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas nós não cremos nisso. Tem um pastor que ele conta, vocês lembram, acho que foi no ano de 2011 isso.
quando teve aquele terremoto no Haiti. Vocês estão lembrados disso? Foi terrível. Não, terremoto do Haiti. Devastou a ilha. Acho que foi 2011 isso. Foi 2011. E esse irmão foi para levar ajuda humanitária, esse pastor. E aí ele foi a algumas igrejas. E aí ele disse que ele foi a uma igreja, era uma igreja que estava lá, e só tinha as paredes, o teto tinha caído, e só tinha as paredes. E ele disse que ele entrou no culto e tinha uma senhora liderando o louvor, e ela falava, vamos cantar mais alto, porque a gente não sabe se a gente vai estar vivo até amanhã. Vamos louvar a Deus, porque a gente não sabe se a gente vai estar vivo amanhã. Irmãos, essa é a nossa esperança, irmãos. De louvar o Senhor, porque se a gente morrer, morremos, a gente vai morrer mesmo. A nossa esperança vem de Cristo Jesus, que venceu a morte. O apóstolo Paulo também no capítulo 15 de 1 Coríntios diz, ó morte, onde está o teu aguilhão? Cadê a tua força, ó morte? A morte foi destruída na cruz do Calvário por Cristo Jesus, porque ele ressuscitou dos mortos, irmão. Posso ouvir um amém? Amém. Se fosse uma igreja pentecostal, estava todo mundo glorificando a Deus aqui. Que negócio é esse? Né? Meu irmão, se isso não te dá esperança, meu irmão, não adianta nada. Não adianta nada. Então, é essa esperança verdadeira que nós temos, que veio através da verdade do Evangelho. É o Evangelho, é essa força poderosa que nos impulsiona, como está lá em Romanos capítulo 1. É o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo homem. É o poder. Esse é o poder de Deus, o Evangelho, falado e ministrado. Versículo 6. Então, pela palavra da verdade que chegou até vocês, como também em todo o mundo, e está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vocês, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Essa mensagem, o apóstolo Paulo está falando que não chegou só aqui, mas chegou no mundo inteiro. Irmãos, muitas igrejas não estão podendo se reunir hoje. Muitos cultos foram cancelados. Não estão podendo se reunir. Mas eles estão reunidos, graças a Deus, pela internet, por causa disso, fazendo cultos online. E não sei se a gente vai precisar fazer isso no futuro. Espero que não, né, que a gente possa continuar se reunindo. Mas, irmãos, isso mostra, o apóstolo Paulo está falando, olha, não é só vocês que têm essa fé verdadeira, que estão alicerçados na palavra, mas o mundo inteiro tem recebido essa palavra. Irmãos, e agora tem irmãos que estão louvando o Senhor, mesmo na dificuldade, mesmo em quarentena, mesmo não podendo sair de casa, mas estão louvando ao Senhor. Estão ouvindo desse Evangelho, em toda a língua, a confessão desse mundo, ao Evangelho de Cristo Jesus. E essa palavra, ela traz crescimento. Esse é o poder de Deus. A palavra de Cristo, ela é tão poderosa que ela produz frutos e crescimento no mundo inteiro. Então, a gente não necessita nada além da palavra de Deus. Porque essa palavra que impacta. Não é filosofia, não está falando aqui, não é novos pensamentos, não é um novo método de crescimento de igreja, não é a campanha, não é nada disso. Mas é a palavra da verdade. Essa palavra que é o Evangelho que está produzindo no mundo inteiro frutos. Então, irmãos, nós temos que estar realmente firmes e alicerçados nessa palavra, porque o Evangelho é suficiente por si mesmo para se divulgar pelo mundo inteiro. O Evangelho é o vírus bom. Tem o coronavírus, mas o Evangelho é um vírus bom, que vai impactando, que vai contagiando a todo mundo. Esse é o poder do Evangelho, quando é ministrado. Esse é o vírus bom. Não é o vírus que mata, não, é o vírus que mata, sim. Ele tem capacidade de matar o velho homem. É muito fazer renascer um novo homem em Cristo Jesus. Pela graça de Deus nosso Pai. Então, esse Evangelho produz frutos, e frutos de esperança em nós. Ele produz frutos de fé, ele produz frutos de amor.
E isso deve estar crescendo na tua vida. Tem que estar crescendo esses frutos de esperança, de fé e de amor. Como o apóstolo Paulo está colocando aqui para a igreja de Colossenses. Ele fala também para a gente. Porque por muitas vezes nós estamos passando por momentos difíceis. E esse é um momento difícil em que a gente acha que não está crescendo. Em que a gente acha que está uma estiagem, que o fruto a gente não está enxergando crescer. E a gente acaba se desanimando, a gente acaba ficando triste, a gente acaba ficando abatido, de não enxergar isso em nossas vidas. Às vezes não enxergar em outras pessoas também. Isso desanima, isso deixa a gente para baixo. Mas a palavra de Deus está falando para a gente aqui que esse fruto ele está produzindo no mundo inteiro. Não é porque você não está vendo na sua vida que não está produzindo. Ele está produzindo, está acontecendo. É a mesma coisa da plantação. O tempo que demora da semente até que aquele brotinho surja. Demora. Ele está crescendo dentro da terra. Mas a gente não está enxergando. Até que surja aquele brotinho. Às vezes demora tanto tempo a ver um brotinho tão pequenininho. Você fala, poxa, demorou tanto tempo. Mas só um brotinho daquele, tão pequeno. Mas depois a planta vai crescendo e vai sendo colocado água e a terra vai liberando os seus nutrientes e ali começa a nascer. Mesmo que a gente não está enxergando, mas está crescendo. E depois dá frutos. E depois dá frutos. É isso que é o importante. Então, mesmo que você está passando um momento difícil, de estiagem, um momento que parece que não está desenvolvendo, que parece que não está crescendo, tenha certeza que vai começar a brotar esses frutos de fé, de esperança e de amor. Amém? Amém. Então, esses frutos têm produzido pelo mundo inteiro. E aí no versículo 7 e no versículo 8, segundo fostes instruídos por Epáfras. O apóstolo Paulo confia em Epáfras como líder daquela comunidade, em que Epáfras está fazendo o trabalho, ele está produzindo, ele está falando do evangelho verdadeiro. Ele não está sendo levado por essa heresia que estava arredando alguns irmãos daquela igreja. Então foi sido por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Novamente, o apóstolo Paulo fala sobre esse amor da igreja de Colossenses. E o apóstolo Paulo está muito contente por causa disso. Então, irmãos, como ter esperança num mundo doente? Como a esperança cristã fala ao mundo doente? Primeira coisa, a esperança cristã fala ao mundo doente porque ela tem uma fé verdadeira, tem uma esperança verdadeira. A nossa esperança não é abalável como os governos desse mundo, como a nossa própria saúde, que um vírus que é microscópico pode matar um ser humano. A nossa fé não depende disso. A nossa fé não depende da economia, se ela vai bem ou se ela vai mal, porque a nossa fé está alicerçada nos céus, como está no versículo que a gente leu. A nossa fé está alicerçada nos céus e alicerçada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aquele que ressuscitou dentre os mortos, aquele que venceu a morte. Então, a esperança cristã, ela fala ao mundo doente, porque ela mostra algo que está para além. Meus irmãos, esse mundo está perdido. Esse mundo tem um amor, que a gente falou sobre o amor de entrega. O amor do mundo não, é o amor de devorar um ao outro. Esse é o amor que espera algo em troca. O amor que dá somente se receber algo em troca. Mas o amor que o Senhor Jesus nos demonstrou foi o amor de entrega. Ele se deu por nós. Ele se doou por nós. Foi um presente de Deus para a gente. A palavra de Deus fala em Romanos. Fala que Deus deu o seu Filho. Deu por graça. Porque nós sendo nós ainda pecadores. Nós pecadores, mesmo assim o Senhor deu o seu Filho amado por nós. Por cada um de nós. Quando nós não merecíamos. E essa esperança o mundo não tem, irmãos.
O mundo também não tem a paz. A paz do mundo é a ausência de guerra. Essa é a paz do mundo. Quando não tem guerra, aí temos paz. Mas essa esperança cristã, ela fala ao mundo que há uma paz que é verdadeira e que ela é maior. Porque é uma paz em meio à doença, é uma paz em meio à guerra. Eu tenho paz, mesmo enfrentando essa dificuldade. Eu encontro paz em Cristo Jesus. E o mundo não possui isso. Amém, irmãos? Amém. Então assim eu concluo esse sermão. Nós continuaremos falando domingo, se Deus quiser, sobre isso. Sobre a esperança cristã para o mundo doente. Amém? Essa palavra possa ter abençoado o teu coração. O coração que a gente anda aflito. Eu sei disso, acontece com todo mundo. Passa por essa dificuldade, mas que nós possamos passar junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que a gente morrer, que a gente viver, não importa. Porque nós estamos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. E fechando, né? Agora falando sobre algumas coisas, né, desse vírus, né? A gente toma alguns cuidados, né? Lavar as mãos, tomar cuidado, um aperto de mãos. Porque o vírus ainda não chegou na Paraíba, não tem nenhum caso confirmado ainda no estado da Paraíba, né? Chegou em Recife, mas não chegou ainda na Paraíba. Então, por isso que não foi cancelado nada ainda, né? Mas que a gente possa evitar, né, aglomerações, apesar que aqui não tem muitas aglomerações, essa coisa toda, né? A gente sair somente, realmente fazer o necessário, né, e voltar para nossas casas e tentar viver a nossa vida normal, não com desespero, com nada disso, vivendo, confiando no Senhor, que Ele fará o melhor, né? E orando ao Senhor que não chegue aqui, né? Mas se chegar, nós estaremos preparados no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, orar ao nosso Senhor, pedir misericórdia a Ele, de proteção, e vivemos a nossa vida. Obrigado, meninos. Não falaram muito, né? Obrigado. Não falou. Oi? Vai falar com mas ela não falaram, não. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, obrigado pela tua palavra. Obrigado que ela fala aos nossos corações, com uma esperança que é muito maior do que esse mundo, Pai. Esse mundo não pode receber essa esperança, Pai, que somente o Senhor pode dar, Pai. Somente aqueles que são nascidos de novo podem ter essa esperança, que não está alicerçada nesse mundo, Pai, mas está realmente alicerçada nos céus, em Ti, Jesus. Nós temos esperança porque o Senhor venceu a morte, Pai. Que o Senhor morreu, Pai, mas ressuscitou dentre os mortos, Pai, para nos dar vida e vida em abundância, Senhor. Obrigado, Pai. Te peço, Pai, que o Senhor esteja abençoando, Pai, abençoando o estado da Paraíba, abençoando o nosso Brasil, o mundo, Pai, que enfrenta esse vírus, essa doença terrível, Pai. Que o Senhor, pela tua misericórdia, Pai, possa passar, Senhor Deus, possa realmente curar, Senhor Deus. Realmente segundo a tua santa vontade, Pai, porque tu tens o controle de todas as coisas, Pai. Nós pedimos, se for a tua vontade, Pai, que não chegue por aqui, Pai, em nome de Jesus, Pai. Mas se chegar, nós estejamos preparados, Pai. Que nós estejamos firmes em Ti, Jesus. E se eu ainda não tive um encontro verdadeiro com Cristo Jesus, se eu ainda tenho dúvida da minha salvação, que eu possa, sem demora, correr para Cristo. Que eu possa entregar a minha vida a Cristo Jesus, para que eu possa ter essa certeza inabalável, essa esperança que está para além da doença, para além da morte, para além da guerra. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nos despede dos nossos lares e que seja uma semana abençoada. É isso que te imploramos e te pedimos, no teu santo e precioso nome, Jesus. Amém. Amém. Ele que contou meu filho bem. Ele não, bora receber ele não. Pergunta, eu